Eu vou falar um pouquinho sobre o fim de ano e o desespero de você ficar de recuperação em matemática. Eu dei aula particular durante muito tempo, então eu sempre vejo as mesmas situações. Normalmente, quando o menino ficou de recuperação final, você percebe que ele teve um problema desde o começo do ano. E a mãe e o pai, nesse caso, foram sim ausentes na educação do filho, porque não sanaram lá no começo. O que acontece em matemática? Matemática, a gente faz uma casa em matemática. Você faz a base, você sobe as paredes e faz o teto. Aí o menino não tem uma base muito boa, ele não sabe os fatos, ele não sabe somar, ele não sabe subtrair. São operações básicas. E aí na hora que começa a construir as paredes, você não tem a base, o negócio desmorona. Ou o menino tenta construir o negócio do teto, não dá certo. Então, aí a mãe e o pai vai lindamente no professor particular, já aconteceu de ser eu muitas vezes, e pede um milagre. 2 dias você vai ensinar a matéria do ano inteiro, em 1 hora você vai ensinar a matéria do ano inteiro. E aí às vezes o professor é até taxado de ruim, porque ele não consegue ensinar a matéria do ano inteiro. Ou o professor que deu aula para esse menino na sala de aula é taxado de ruim, porque o menino não conseguiu aprender. Mas o que acontece é que às vezes o menino não tem a base. Então se você não sana a base primeiro, não adianta você ensinar a equação de segundo grau para o menino, ele pode fazer 50 exercícios e na hora da prova ele vai errar. Porque às vezes o que ele está confundindo é sinal. Então, ele fez 50 exercícios, você tá craque, mas ele chega na hora da prova, ele empaca no negócio. Então, não adianta você tentar sanar o negócio pelo teto, entendeu? Você tem que começar lá embaixo. Então, seu filho tá com dificuldade de matemática da escola. Vamos primeiro fazer um diagnóstico. O que ele tem dificuldade? É realmente naquela matéria? Outra coisa que eu acho muito interessante, às vezes a pessoa fala, professor tal é ruim. Mas o que acontece muito com o professor de matemática é que o menino às vezes tem uma base péssima. Aí ele não sabe matemática, ele já não se dá bem com matemática. E assim que o professor entra na sala de aula, ele já odeia o professor sem o professor abrir a boca. Então é legal que, independente de você gostar ou não do seu professor, prestar atenção na aula e perguntar. Eu vejo muito aluno que tem dificuldade porque simplesmente não tem a capacidade de você levantar a mão dentro da sala de aula e falar assim, eu não entendi. Aí o que acontece muito também, que eu sou professora dentro da sala de aula e eu sei o que é isso, você sabe que o aluno tem dificuldade. Você pede, pelo amor de Deus, para ele prestar atenção na sua aula. E ele tá conversando sobre a nova camisa de fulano, a fofoca, fulano ficou com ciclano. Quando você acaba de explicar, ele levanta a mão e fala, eu não entendi. É lógico que ele não entendeu, sabe? Tipo, ele tava conversando de outro assunto. E aí, eu não explico para aquele aluno, porque eu não vou. Teoricamente, você perdeu o seu tempo, porque você já explicou uma vez e ele não estava prestando atenção. Porque é diferente você não entender uma matéria porque você não prestou atenção e você não entender a matéria porque você não conseguiu captar aquilo, entendeu? Então, eu acho que são 2 coisas extremamente diferentes. E quando o aluno não quer aprender, também não tem como o professor ensinar. Então, assim, quando o seu filho tem dificuldade na escola, eu acho que você tem que se fazer essas perguntas. Tem que fazer essas perguntas pro professor e pra ele. Porque é muito fácil você ir reclamar do professor. Como pai, como, sei lá, tio. Aí você leva o cachorrinho, o periquito, o papagaio. Vai todo mundo lá na escola fazer barraco. Tá? E eu não acho isso certo, porque eu sou professora dentro da sala de aula e eu já dei aula particular. Então eu conheço os 2 lados. Eu sei de menino que chega aqui reclamando de professor, e eu conheço muitos alunos desse professor que falam que ele é maravilhoso. Aí eu vou olhar, mas o que você ficou dentro da sala de aula? Joguinho de celular, que não sei o que, WhatsApp. Sabe? Então, são umas coisas que os pais devem observar. Porque não é o professor que tem que dar educação para o menino. É o contrário. São os pais que devem educar. E nós, professores, ajudamos na formação dele. Mas hoje em dia está muito desvirtuado essas coisas. Então não adianta você chegar no final de ano, aí
Bom, se paga professor particular, o menino passa. Só que muitas vezes ele passa sem saber. Também tem isso. Ah, ele decorou 10 exercícios, com sorte, foi os 10 que caiu na prova. Ele fechou o olho, baixou um santo lá e marcou o X certinho. E eu não acho que seja legal, porque aí ele vai ter todo ano os mesmos problemas. E todo ano você vai sanar os problemas no final do ano, sabe? Tipo, isso é bárbaro. Então, eu acho que tem que ter um acompanhamento. Eu acho que pai e mãe deve ser firme na educação do filho. Porque eu vejo muito pai e mãe assim. Vai na escola, ah, não, agora ele vai estudar com isso aqui. Mas ele continua com o celular, ele continua no Facebook o dia inteiro. Então, ele vai estudar? Põe um horário de estudo. Se não estudou, não vai sair no final de semana, não vai, sabe? Não vai fazer as coisas que ele gosta. Porque a gente tem que aprender na vida que, independente de idade, qualquer coisa, a gente tem obrigações. Nós temos obrigações no trabalho, nós temos obrigações de pagar contas. Se você não pagar a conta de energia, eles vão cortar, a não ser que você faça um gato, né? Aí é por isso que o Jacobrazzi não funciona. O negócio não vai por um lado, você vai fazer as gambiarras. Mas ele tem que aprender que ele vai ter responsabilidades. E aí o menino passa no vestibular a escola que foi ruim, sabe? Então, eu acho que tem que mudar um pouco essa visão. Então, se o filho está com dificuldade, vamos sanar como? Ele vai assistir aula online. Eu conheço um tanto de canais, além do meu, que tem aulas super legais. Ele não está conseguindo com esse professor, vai com outro. Tenta sanar de algum jeito. Hoje em dia, métodos você tem infinitos. Basta querer. Mas não é o pai querer, é o aluno querer. E o pai tem que fazer o aluno querer. Entendeu? Porque é muito complicado, porque hoje em dia a gente vê muito menino mimado, sabe? E muito mimado. E você não consegue corrigir ele na sala de aula, porque dentro de casa ele é extremamente mimado. Então, às vezes, ele acha que uma agressão, o professor chamar a atenção dele porque ele está conversando. O professor não fez nada, só pediu para ele prestar atenção na aula. E ele se acha ofendido porque dentro de casa ele não tem limites. Então, pensa um pouquinho, pais. Eu acho melhor vocês serem severos hoje do que às vezes ter um filho até morto amanhã. Porque a gente sabe como o mundo tá hoje. Aí você põe um filho sem limites no mundo, que ele vai querer pôr um carro a 300 km por hora, ele vai beber sem limites, ele não vai ter limites. E isso muitas vezes não acaba muito legal. Então, não é só na escola, é na vida. Então, existem coisas que a gente leva desde criança. Então, pensar um pouquinho, porque educar o filho é uma função de pai e mãe, não é função do diretor, do supervisor, do pedagogo, nem do professor, sabe? Não é função de ninguém fora da sua casa. Então, pensar um pouquinho, porque você sana muitos problemas simples com uma educação de verdade, né?